O Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Obrigada, Felipe, mais uma vez por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, BMC. Bom dia. Bom dia, Paula. Muito obrigado pelo convite novamente. Bom dia a todos que estão acompanhando o BMC News. Tá ótimo. A gente que agradece mais uma vez você estar aqui com a gente. Felipe, para começar a nossa conversa, queria falar um pouquinho sobre juros futuros. Subiram? Como que você enxerga a atual curva de juros? Quais são os impactos para a economia? Bom, vamos lá. O mercado vinha de um movimento mais tranquilo na semana passada, né, com a conclusão das eleições dos Estados Unidos, né, ou a maior probabilidade da gente não termos um processo de judicialização. Então, isso fez com que na semana passada, além, né, do melhor ânimo lá fora, isso acabou contribuindo bastante aqui com o Brasil. Falar de indicadores lá fora, a gente viu uma queda muito expressiva do VIX. Né? O VIX, para quem não conhece, é um indicador do medo. Ele mede a volatilidade das opções de venda do S&P 500. Ele teve uma queda muito expressiva, mostrando um mundo mais tranquilo. E isso, sem sombra de dúvida, acabou se refletindo aqui nos ativos brasileiros, né, na questão do ânimo. A gente vem acompanhando também a forte entrada de fluxo de investidor estrangeiro aqui na nossa bolsa. Então, a gente estava num cenário bastante construtivo. Acontece, né, que durante essa semana a gente teve algumas declarações polêmicas, né, do presidente, que acabaram não repercutindo bem no mercado, e isso ajudou a dar mais uma estressada. Né? A gente sabe que não é esperado nenhuma atividade significativa no Congresso, pelo fato das eleições municipais que acontecem no final de semana, mas depois das eleições, acredito eu, Paulo, que o mercado vai começar a cobrar mais atitudes, né, em relação do governo sobre a agenda de reformas, se teremos ou não mesmo a questão do recesso parlamentar. Por enquanto, as últimas informações que nós temos aqui, Rodrigo Maia, ele gostaria, né, que não houvesse recesso. Isso seria bastante importante, bastante construtivo. Então o mercado agora está, digamos, entre a cruz e a espada, né, dentro dessas expectativas de que essa agenda volte a funcionar, volte a rodar, ao mesmo tempo que essas declarações que foram feitas recentemente acabam gerando atritos, né, e isso acaba não tendo uma interpretação positiva. Isso acaba impactando o mercado no sentido de que o investidor, todo dia, né, o investidor profissional, todo dia ele faz conta ali, digamos, nos modelos de valuation, né? Qual o valor justo de uma ação de uma empresa hoje? E isso leva em consideração o custo de oportunidade, né? O custo do dinheiro no longo prazo. Em épocas, né, de adversidade, risco político, a gente sabe que um dos problemas aqui do Brasil é a questão fiscal. Então, o mercado estressado, né, com a curva de juros se elevando, acaba fazendo com que o mercado faça conta, e empresas, né, que acabam dependendo mais dessas questões de valuation acabam sendo mais prejudicadas neste momento. Ô Felipe, quais são as suas expectativas para a Bolsa no próximo ano? Bom, Paula, as minhas expectativas elas são bastante positivas. Nós tendo a confirmação ali da vitória do Joe Biden lá nos Estados Unidos, a gente sabe que ele tem uma agenda muito mais aberta, né, em relação a questões comerciais externas. Então, espera uma melhor relação dos Estados Unidos com outros países. A gente espera que exista, né, no caso, uma ajuda maior à população americana através de um pacote fiscal, e isso pode se traduzir em uma maior abundância de dólares, globalmente falando. Então, acho que vai ter muito dinheiro na mesa, e isso, sem sombra de dúvida, se traduz em oportunidades para países emergentes. Porque com dólares, com uma abundância de dólares no mundo, isso também é positivo, cria-se um cenário construtivo para empresas ligadas a commodities, dada essa expectativa de valorização das commodities. E o Brasil, né, a gente sabe, é um país exportador, é um país que tem muitas empresas exportadoras, depende, né, do agronegócio, enfim. Então eu vejo, Paulo, que eu consigo ter ali um cenário bastante construtivo, levando em consideração, né, essa expectativa talvez de uma desvalorização do dólar, uma valorização das commodities, quem sabe uma vacina, né, que já está batendo ali na porta. Isso vai ser super positivo para a gente ter realmente uma estabilização do crescimento da nossa economia. Porém, Paula, nada disso ele vai se tornar verdadeiro, ele vai se confirmar se o governo não fizer a parte dele. Tá? Então eu vejo que temos um cenário super construtivo, nós temos ali a faca e o queijo na mão, mas se a gente não fizer nada, a gente não fazer as coisas acontecerem sobre a questão das reformas, nada desse cenário construtivo vai adiantar.
né? Isso porque eu vejo que o Brasil hoje ele acaba competindo com outros países emergentes que estão numa situação fiscal muito melhor ou em que existe uma expectativa de crescimento muito mais forte da sua economia, né? Então, citando aqui 2 exemplos, né? A China, né? Ano que vem é o ano do centenário do Partido Comunista Chinês, expectativa de muitos investimentos da parte do governo. O governo vai querer entregar um super resultado. A gente tem o México, né, que tem ali os seus problemas, mas hoje se encontra numa situação fiscal bem mais tranquila do que o Brasil. Então, só para finalizar isso, tá? Eu acho que é um cenário super construtivo, mas se a gente não fizer nada, a gente não vai chamar a atenção dos investidores e a gente pode ficar para trás. Eu queria trazer o Marco Saravalho agora para a nossa conversa aqui, que ele também tem perguntas para o Felipe. Fala, Marco. Eu tenho, na verdade, uma listinha de 432 perguntas, Felipe. Olha, o Felipe tem compromisso, ele tem mais 10 Marcos. minutos, aí já vou te falar. Ô, Felipe, até falando para o pessoal ontem aqui, falando pro pessoal assim, não me siga no Twitter que não vale a pena. E aí já vou deixar uma sugestão para todo mundo aqui. Segue o Felipe que vale muito mais a pena, né? Muito mais informações úteis. Eu, inclusive, uso muito as informações que o Felipe coloca ali para a gente, no Twitter principalmente. Mas eu queria ver uma opinião sua, que mais uma vez, aqui a gente tem notícias positivas, negativas, entender um pouco como é que está a análise de vocês em relação ao setor de varejo. Até a gente teve notícia recente aí da Amazon, vamos abrir novos centros de distribuição, aí sempre tem aquele medo, né, uma maior volatilidade, até a Via Varejo soltou o resultado hoje aí, mas ao mesmo tempo a gente tem um final de ano, né, enfim, a gente precisa se preocupar com essas notícias da Amazon, né, para o setor de varejo, sem falar uma ação específica, ou como é que você está vendo aí o ânimo para o final de ano, né, 2 grandes datas importantes, enfim, até a gente está falando um pouco aqui com o Arthur anteriormente, a gente tem de certa forma, a economia se recuperando, mas aí menos estímulos, né? Ou seja, a população já gastou todo aquele que tinha recebido ali no Corona Voucher, enfim. Como é que está o ânimo em relação a esse setor? Até recentemente foi engraçado que a gente viu um rally da Bolsa aí do Ibovespa, mas grande parte puxada por bancos, né? Mas enfim, depois a gente fala de outros setores, eu queria entender a opinião, como é que você está o ânimo em relação a varejo nesse final de ano? Bom, vamos lá, Marcos. Obrigado pela pergunta. Uma pergunta excelente, bastante complexa de responder, mas eu vou tentar aqui por partes. Bom, em relação às expectativas para o e-commerce, né, barra varejo, acho que você tocou em 2 pontos importantes. A gente sabe, né, da importância que teve ali o e-commerce durante a pandemia, né, foi um setor que cresceu bastante. O crescimento esperado para os próximos 5 anos aconteceu em 6 meses. E muitos indagam, né, isso vai continuar, como isso vai acontecer? Tem a Amazon ali, já aqui no Brasil, aumentando e expandindo a sua operação. Poucos falam, mas a gente também não pode deixar aqui de comentar do Mercado Livre, né? O Mercado Livre que, se eu não me engano, olhando para as empresas da América Latina, é a empresa mais valiosa hoje no mercado e está fazendo um super trabalho. Bom, Marco, minha opinião é o seguinte, olhando para a concorrência e a expectativa para o setor, eu ainda enxergo muitas oportunidades. Eu vejo ainda o mercado brasileiro, quando a gente compara o que fatura o varejo no Brasil e o que fatura o varejo globalmente falando, e o que representa dessas vendas do e-commerce no Brasil ainda, a gente está muito para trás. Tá? Não me tenho os números de cabeça aqui em termos percentuais, em termos relativos, mas eu ainda consigo ver um espaço, tá, para todo mundo. Então, eu vejo que, na verdade, tem espaço para todo mundo, mas quando eu falo espaço para todo mundo, nós teremos, sem sombra de dúvidas, vencedores e perdedores. Então, eu acho que fica, na verdade, o desafio para o mercado de, dentro do setor, não é comprar qualquer empresa, né? A gente vai ser realmente olhar no detalhe e ver quais que são aquelas que estão nos ofertando hoje as melhores oportunidades de crescimento. Sobre a questão do fim do auxílio emergencial, eu acho que é um ponto que deve ser monitorado e eu já tenho tomado um pouquinho mais de cuidado em relação às minhas recomendações. Saindo um pouquinho da parte do e-commerce, olhando o varejo como um todo, eu vejo que o ano de 2021, né, se caso a gente não tenha nenhuma sinalização de prorrogação do auxílio emergencial, eu vejo que pode ser, sim, de certa maneira, um choque para essas empresas. Né? Por isso eu consigo ver ali as empresas ligadas aos supermercados já
andando meio de lado, até mesmo o varejo mostrando essa recuperação, mas muito por conta que elas ficaram para trás. Então eu vejo que uma alternativa interessante que o investidor pode adotar, caso ele goste, né, ou acredite no potencial do varejo, é enfocar em empresas e marcas que atendam um público mais premium, né, que seria um público A e B, porque esse tipo de pessoa acabou, com certeza, com auxílio emergencial ou sem auxílio, elas devem ser menos impactadas. Então, eu acho que pode ser uma maneira interessante que o investidor pode adotar à disposição. Acreditar no varejo, na recuperação que está aí, eu acredito que ela venha, mas fazer uma segunda blindagem, né, que é focar nessa segmentação do público A e B. E falando das empresas, né, eu acho que Magazine Luiza, todo mundo reconhece a qualidade da companhia. Hoje você compra a Magazine Luiza tendo aí uma empresa premium, né, então você paga caro por isso, porque tem, digamos, um crescimento contratado. O resultado via varejo me chamou bastante atenção, apesar da repercussão hoje não tão positiva, mas mostra que a companhia ela mudou de patamar, na minha opinião. É uma empresa que antes você comprava como uma empresa de turnaround, uma empresa de transformação. Hoje eu já consigo enxergar ela com um pezinho ali naquela fase de crescimento acima da média do mercado. Tá? Mas ela tem uma lição, ela tem um desafio grande, né? Porque ela precisa convencer que ela consegue agora crescer mais do que Magazine Luiza. E eu vejo B2W e Barra, né, lojas americanas, ali no meio do caminho, sem muitas, perdendo o mercado, né, recentemente, e fica aí, no caso, a lição de casa para ela trazer alguma inovação para o mercado sentindo falta de notícias, talvez aquisições, um novo modelo de negócio para voltar a chamar a atenção. Então eu vejo que hoje, olhando para o e-commerce, o mercado deve se direcionar muito mais para a Magazine Luiza e via varejo, a depender do perfil de empresa e do, digamos assim, do tempo em que a empresa se encontra neste momento. Uma mais madura e outra que está buscando aí um crescimento acelerado. Felipe, ontem nós tivemos a divulgação de resultados da JBS e da Marfrig. Qual que é a sua opinião sobre esses resultados e como vários países, e com vários países aumentando as medidas restritivas devido à pandemia, como isso, de certa forma, pode impactar essas empresas? Bom, Paula, os resultados, na minha opinião, foram muito positivos. JBS divulgou um resultado fantástico, surpreendente, Marfrig também, mas não tem jeito, o mercado ele sempre vai olhar para frente, né? Ele vai comprar hoje as melhores perspectivas do amanhã, e esses resultados que nós tivemos agora, a divulgação, já se remetem ao passado. É um setor que eu acredito que tem um bom potencial, está entregando realmente um resultado surpreendente, mas eu consigo sentir que o mercado tem algumas desconfianças em relação ao futuro dessas companhias. Acredito eu que não se espera que esses super resultados eles continuem nos próximos trimestres, por conta, né, dos preços dos insumos, que pressiona a margem dessas empresas. A gente teve especificamente a questão da Marfrig, que aumentou muito os custos. Essa questão das restrições também é um empecilho para o setor de frigoríficos. Falta uma melhor comunicação do Brasil em relação aos seus principais parceiros, principalmente a China. E a gente vê também ainda a JBS com a questão do risco de imagem, os problemas de governança que ela tem. Enfim, então é um setor que, na minha opinião, hoje, né, ele contempla bons preços de entrada, estão com valuations atrativos, mas é mais ou menos como o setor bancário, né? A nebulosidade está aumentando e o mercado hoje, eu tenho percebido que ele está preferindo mais por teses de investimentos mais claras, em que ele tem uma certeza maior sobre os resultados no futuro. Tá ótimo, Felipe. A gente agradece imensamente sua participação aqui na BMC News. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Já fica o convite aqui para voltar outras vezes. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Marcos. Sempre um prazer estar aqui com vocês.